Bom dia, amados irmãos, a paz seja convosco, início de semana abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez vai encher a nossa vida, trabalhar através da nossa vida, na nossa vida. E para esse início de semana, nesse nosso devocional abençoado de todos os dias, nós vamos refletir sobre 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35, que dizem assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-se-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Essa passagem aqui é a resposta que Davi dá a Saul, porque Davi se predispõe a lutar contra o gigante Golias. Mas Saul acreditava que Davi não tinha condições para isso, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele não tinha experiência de guerra, ele não tinha experiência de batalha. Na concepção de Saul, Davi seria facilmente derrotado. Mas quando Saul diz isso a Davi, que ele não tinha uma experiência de guerra, Davi dá como resposta exatamente essa passagem que nós lemos. Que quando ele estava apacentando as suas ovelhas e aparecia ali um leão ou um urso e ameaçava o seu rebanho e pegava a sua ovelha, ele se levantava contra aquele leão, contra aquele urso, e se ele revidasse, se ele quisesse matar Davi, ele acabava com eles. Isso significa dizer que Davi, desde a sua caminhada inicial, quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, porque ele estava isolado, trabalhando no campo, trabalhando com o rebanho, ninguém viu o que estava acontecendo ali, ele não estava em grandes cenários, em lugares onde ele pudesse ser visto pelas pessoas, ele estava ali, digamos, na sua intimidade, num lugar escondido, num lugar onde só havia ele, Deus, as suas ovelhas. Mas naquelas situações cotidianas, naquelas situações diárias, ele sabia que tinha que lutar, porque ele tinha adversidades todos os dias, ele tinha coisas que precisavam ser feitas todos os dias, ele precisava proteger o rebanho do qual ele cuidava. Então ele já passava por dificuldade, por luta, por situação de crise, em que ele precisava sim se posicionar diante dos perigos que estavam ao seu redor. Nesse sentido, isso nos traz uma lição muito importante. Davi não tinha medo de enfrentar aquele gigante, exatamente porque Davi já tinha suas próprias lutas no seu cotidiano e ele já sabia exatamente como agir nessas situações. Trazendo isso por uma concepção espiritual, é exatamente assim que a gente tem que pensar sobre a nossa vida cotidiana, sobre a nossa vida diária. Às vezes, as pessoas acham, nós mesmos achamos, que apenas em situações grandiosas é que a nossa coragem, é que a nossa vida com Deus, é que nosso devocional, nosso tempo com Deus deve aparecer. Mas, na verdade, em grandes situações, vai aparecer ali o resultado do que nós fomos em situações cotidianas, em situações diárias. Muitas pessoas acreditam que esse momento que nós temos aqui juntos, de devocional, de reflexão da palavra, de oração, momentos breves que nós temos, não são grandes momentos espirituais, mas, na verdade, todas essas situações em que nós paramos para refletir em relação à palavra de Deus estão nos fortalecendo para grandes situações. De repente, para grandes lutas, ou para grandes batalhas, ou para nos colocar em grandes lugares. É importante que todos nós, servos de Deus, entendamos que a nossa vida espiritual não se reserva a alguns momentos grandiosos, mas ela é formada por todos os momentos que nós vivemos no nosso dia a dia. E tenha certeza que cada pequena dificuldade, cada pequena adversidade, cada pequena luta que você passa todos os dias, em que você ali se entrega ao Senhor, você pede ali sabedoria a Deus para tomar a decisão certa em cada uma dessas situações, a nossa vida está sendo fortalecida, para que em grandes situações nós tenhamos a mesma posição de coragem que nós temos todos os dias. Essa posição de coragem que você já tomou hoje, de levantar da sua cama, de se organizar para o seu trabalho, de parar esse momento para agradecer ao Senhor, para refletir em relação à palavra de Deus, está te fortalecendo. E isso vem acontecendo todos os dias da sua vida.
De maneira que, se grandes circunstâncias, se grandes batalhas, se grandes lutas acontecerem, você está preparado. Porque no seu cotidiano, você tem apresentado a sua vida a Deus e tem demonstrado coragem todos os dias. O que o Senhor coloca no meu coração nessa manhã é que as nossas pequenas coragens diárias estão formando um homem, uma mulher, um jovem de grande caráter e coragem espiritual. Entenda que o nosso dia a dia tem nos preparado para grandes coisas. Que você se posicione dessa maneira. Que você aprenda todos os dias a reservar o seu tempo para Deus. Que você aprenda todos os dias que todas as pequenas dificuldades que são enfrentadas por todos nós, elas serão vencidas. E nas grandes dificuldades, você já está mais que preparado. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Viva o seu dia entendendo que ele não será, de repente, perfeito no contexto de ser tudo calmo, ser tudo tranquilo. Mas que você está sendo forjado, sua coragem, seu caráter estão sendo forjados todos os dias. E você vai vencer cada uma das lutas que aparecerem diante de você, sejam elas pequenas ou grandes. Davi entendia isso. Ele entendia que estava preparado, não porque ele já era um grande homem, mas porque todos os dias ele tinha aprendido a enfrentar pequenas batalhas. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que Ele encha a tua vida de força, de coragem, de fé. Você é capacitado pelo Senhor. Não permita que nada, nenhuma circunstância diária, nenhum desentendimento familiar, nenhuma situação no teu trabalho venha te abalar. Pelo contrário, mas que todas essas circunstâncias tragam sabedoria à sua mente e ao seu coração, para que você esteja sendo preparado para todas as lutas pelas quais você e eu teremos que passar. Vamos orar nesse propósito? Pai amado e bendito, eu entrego a tua igreja, o teu povo em tuas mãos. Te agradeço por essa revelação dessa manhã. Que o Senhor possa nos preparar todos os dias para as pequenas lutas, porque certamente nas grandes lutas nós estaremos preparados. O Senhor está trabalhando na nossa vida, forjando a nossa vida todos os dias. Continua preparando o teu povo, preparando a tua igreja. Continua nos capacitando em ti, nos dando sabedoria e discernimento. Que tu possas nos usar hoje mais uma vez, ó Deus, em pequenas lutas. Porque nós sabemos que grandes ou pequenas, em situações grandiosas ou não tão grandiosas assim, o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou a pastora Simone, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular em Jardim Meriti. Que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que você gostaria que fossem abençoadas pela palavra de Deus. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Nos vemos amanhã, em nome do Senhor Jesus. Beijo para todos vocês, fiquem na paz.